Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Carlos Júlio, um prazer te receber aqui no IPOcast. A gente estava ansioso para te receber aqui e te entrevistar, ouvir um pouco da tua história de vida. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar nessa iniciativa muito bacana do IPO, né? Afinal de contas, estamos vivendo a nova economia e não dá para estar na nova economia sem algo tão poderoso como é o podcast. Ótimo. Queria poder começar ouvindo a tua história de vida. Assim, como é que você trilhou a sua vida pessoal e profissional até aqui? Temos umas 3 horas? Como é que funciona? Temos. A linha da vida, para quem é o IPOer, sabe que leva muito mais tempo, né? Não, mas assim, resumidamente, tudo na minha vida começou muito cedo. Por quê? Porque eu sou filho de portugueses, pai e mãe. Meus pais vieram de Portugal no pós-guerra porque não havia emprego. Meu pai era literalmente um pastor, né? Não um pastor evangélico, mas um pastor que cuidava as ovelhas, como ele dizia, lá na Serra de Estrela, em Portugal, terra do famoso queijo da serra, né? E minha mãe era cozinheira numa casa muito abastada em Portugal, com 10, 12 empregados, e a cozinheira era a segunda na hierarquia, né? Tinha a governanta, depois a cozinheira. E eles vieram para o Brasil com essa ideia, né? Constituir uma família, ter filhos e criar os filhos, então, a mim e ao meu irmão. E vocês sabem que o português, quando chega nesse país, o sonho dele é montar uma padaria, pá. Né? Então, o que você acha que meu pai fez? Veio para cá. Meu pai foi trabalhar na Oxigênio do Brasil, empresa que existe até hoje. Minha mãe fazia faxina em casas e família. E o acordo deles, né, o acordo do casal era... Ela pagava as contas com as faxinas e meu pai economizava o dinheiro do salário para comprar o primeiro estabelecimento, como ele dizia. Então meu pai teve um bar do Ipiranga, foi o primeiro negócio dele, né, onde eu nasci, às margens plácidas do Ipiranga. E nesse bar eu fui criado, quer dizer, eu nasci atrás do balcão, literalmente. E meu pai, não sei se por necessidade ou por achar que era a educação adequada, com 5, 6 anos eu já trabalhava. Ele mandava eu arrumar a vitrine dos doces, eu eventualmente ajudá-lo a carregar geladeiras com cerveja e refrigerantes, coisas desse tipo. Então, eu fui criado literalmente no balcão. Que, na verdade, para quem depois, por caminhos aí bastante até complicados, acabou estudando em Harvard, na London Business, no IMD de Lausanne, eu poderia dizer para vocês que o que eu aprendi no boteco do meu pai, eu não aprendi em nenhuma dessas outras escolas. Aí ficou bonito, hein, Du? Mas é verdade, porque você, Gustavo, você lá em Harvard aprende a importância do cliente, mas você não lida com o cliente, né? Tenta, por exemplo, hoje, tenta falar com uma companhia aérea. Não é possível que esse pessoal desaprendeu. Você não consegue falar com uma companhia aérea. E algumas delas chutam o balde que faria o professor Philip Kotler ou o professor Drucker ressuscitar, porque tamanho absurdo da sua miopia no marketing, diria Teodoro Levitt. Distanciamento, né? Distanciamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a TAP, ela tem mais ou menos 9 mil passageiros inbound e outbound por dia entre entre o Brasil e Portugal. Então é a maior transportadora. 9 mil clientes, né? São acho que uns 15 voos entre várias cidades do Brasil e Lisboa e o Porto. E ela não tem atendimento no Brasil. Eu perguntei, inclusive, ao Fernando Capês outro dia, né, o diretor executivo do Procon aqui de São Paulo, como é que uma companhia que tem 9 mil clientes dia não tem atendimento no Brasil? Como é que vocês deixam isso acontecer? Porque se hoje você quiser acionar juridicamente a TAP, não tem um CNPJ. Tem que acionar lá em Portugal? Tem que acionar lá na Santa Terrinha, pá. Olha que coisa. Então imagine, mas vamos esquecer a questão legal. Pega a questão conceitual. TAP, você respeita teu cliente? Como é que é isso? Como é que você faz? Você não respeita o seu... E isso no balcão do boteco fica muito evidente. Sabe por quê? Porque o teu cliente e o teu amigo é a mesma pessoa. Você tem um negócio no bairro, numa comunidade,
Você atende lá, vem lá uma pessoa comprar uma dúzia de ovos, você entrega a dúzia de ovos, ele vai até a casa dele, dá os ovos para a mãe e volta para jogar bola com você. Então o seu cliente, o seu amigo é a mesma pessoa. E um detalhe importante, quando você está numa comunidade carente, tem outras coisas que vão sinalizando para toda a vida o que significa cliente e o que significa tratar a todos da mesma forma e com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Porque você imagina o seguinte, quantas vezes eu vendi 2 batatas? Eu vendi arroz, feijão a granel, olha que coisa interessante. Eu vendi arroz e feijão a granel, que a gente chama na concha, né? E agora há 15 anos eu sou conselheiro da maior empresa de arroz e feijão do Brasil, que é a minha querida Camil. E eu, quando falo com os vendedores da Camil, eu falo, olha, eu entendo mais arroz e feijão do que vocês. Eles dão risada, porque o cara é o conselheiro, almofadinha, como que você entende? Eu falo, quem aqui vendeu? A granel. A granel. Eu vendi e mostro a foto, né? E ainda mostro a foto. Então você veja que interessante. Quando você dá no boteco do seu pai, você vende 2 batatas. Quantas vezes eu vendi um ovo? Só que é o seguinte, quantas vezes eu vendi um ovo para uma casa que eu sabia haviam 5 pessoas? E aí a minha pergunta sempre era aquela, será que esse era o 5º ovo ou o ovo? Claro que meu pai, mais experiência, quando a pessoa vinha e comprava 1 ou 2 ovos, ele falava para a pessoa, quer levar uma dúzia, depois você me paga? Porque ele sabia que a questão é que não tinha dinheiro, né? Então ele dava lá a dúzia para a pessoa e marcava lá num caderninho o valor. Isso era o fiado. A gente não para pensar, mas o fiado é o precursor do crédito, é o precursor do carnezinho, é o precursor do cartão de crédito. O primeiro instrumento de fidelização do cliente foi o fiado. Famoso caderninho do fiado. É a caderneta, né? O jovem aqui do IPO, você que é o IND aqui, você que é o Young, você não tem a menor ideia o que é caderneta, eu vou te explicar, mas é um caderno espiral que você marcava o nome da pessoa, né? E cada vez que ela vinha, você anotava lá. Então você colocava lá 5 de abril, 1 dúzia de ovos, R$ 9,90. E você ia anotando aquilo ali. Mas olha que interessante. Para acertar no dia do pagamento, né, Carlos Júlio? Claro, quando o cara recebia o salário, que o cara falava, olha aí os termos que a gente fala e não sabe de onde vem. A pessoa pegava e falava, seu Zé. Meu pai era seu José. Uhum. Como eu não tinha sobrenome, José Júlio, né? Carlos Alberto Júlio, José Júlio, é um negócio de português. Aí falava, ô seu Zé, passa a régua. Por quê? Porque você literalmente passava a régua. Você ia na última linha da última compra, passava a régua e somava o valor, o cara vinha e te pagava e o que você falava, dava um ok, ia para uma página em branco e abria a conta. De novo. Novamente. Gente, olha que interessante. O meu pai tinha CRM. Porque hoje os grandes instrumentos de fidelização é como você faz a gestão da relação com o cliente, né? O que é o Customer Relationship Management, CRM, né? Meu pai tinha CRM, que era a caderneta de registro de mercadorias. Porque meu pai, ele sabia quanto o cliente gastava, o que ele comprava, que marca ele comprava. Ele tinha todo o histórico do cliente. Mas o mais importante, ele fidelizava esse cliente. Então, esses ensinamentos ali, né, de uma maneira empírica, prática, às vezes com prazer e às vezes com dor, né, porque não é agradável você ver que a pessoa está comprando ovo porque não tem mais nada em casa, né? Mas o varejo, aliás, eu vou estar agora na Convenção Nacional da CNDL em Campos do Jordão, né, depois de 2 anos, vai ser a presencial novamente, a 56ª 56º Congresso Nacional dos Dirigentes Lojistas. O varejo é um intermediário, mas intermediário no sentido altamente positivo da palavra, entre a indústria e o cliente. Porque, veja bem, quando você vê aqui no viaduto do chá em São Paulo, não sei se vocês já viram, o cara com uma caixinha vendendo cigarro a granel. Ué, por que ele vende um cigarro? Ou melhor, por que você compra um cigarro? Você não tem dinheiro para comprar um maço. E aí fala, pô, o camarada pega lá um maço de cigarro de 10 com 20 e vende R$1 cada cigarro. Ele ganha o dobro. Gente, aquele carinha vendendo cigarro, ele está adaptando o produto ao bolso do cliente. O que a Souza Cruz não faz, ele faz.
É a forma dele de existir, né? Não é? Na cadeia. Então, ele é um agregador de valor. Tanto que nos Estados Unidos, eles chamam isso de VAR, que é Value Added Retailer. Né? O varejista, ele é um agregador de valor. Então, todos esses conceitos vêm lá dessa origem. Meu pai, por exemplo, eu lembro que meu pai, assim, do outro lado da rua, desse boteco lá no Ipiranga, da Rua Comandante Taylor, existe até hoje a rua lá. Descia um cliente do meu pai do outro lado da rua. Aliás, meu pai não chamava cliente de cliente. Chamava cliente de freguês. Porque ele falava que freguês é o cliente que paga a conta. É aquele que volta sempre. E que se não tiver freguesia, o negócio não vai bem. Conceito de fidelização de cliente. É o mesmo conceito do Customer Lifetime Value do Sam Walton. Cliente, Walmart, né? É o mesmo conceito. Aquele cliente, o tempo que ele permanece comprando de você na linha do tempo. Claro. Agora, Carlos Júlio, você cresceu num ambiente super rico e você foi dando os nomes, vamos dizer assim, educacionais ou técnicos para o que você viveu mais tarde. Uhum. Como foi a sua jornada se preparando para a vida profissional ali, depois que você já tinha vivido aquilo? Muito boa questão, porque, veja bem uma coisa, uma criança de 13 anos, uma criança, né? Quando sai de casa para trabalhar, que foi o que aconteceu comigo, normalmente abandona os estudos. Né? E eu acho que o meu anjinho da guarda, porque não fui eu, foi alguma coisa maior, me fez sair de casa para trabalhar justamente para financiar os meus estudos. Eu saí de casa para trabalhar porque era uma maneira de eu cursar o que eu queria cursar, eu queria fazer. Eu fiz o técnico em eletrônica porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer o curso superior, então fui fazer um colegial técnico. Esse colegial técnico era pago, além do que eram 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. Então eu fui trabalhar no varejo de eletroeletrônicos. E como eu era um bom vendedor, mesmo trabalhando meio período, alguém que oferecia um dos meus livros em memória, o senhor Ryoso Kodama, lá na Vila Mariana, Foto Kodama, eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhava meio período, mas aquele meio período eu ajudava a selecionar o mix de produto, eu fazia as demonstrações, eu instalava para fazer as demonstrações, porque a coisa mudou muito, né? O Steve Jobs, quando ele vem com essa ideia do design inside, né? O de think easy or think simple, né? De simplificar as coisas, ele derruba o conceito de quanto mais botõezinhos, melhor. Mas antigamente, quanto mais botõezinhos, mais sofisticado era. Só que aqueles botõezinhos, quando você olhava o equipamento da parte de trás, tinha um monte de plugs. E o cara comprava aquilo, ele queria um som bacana, mas ele não sabia ligar aqueles plugs. E eu ia instalar de sábado e domingo, ali eu fazia o meu extra. Então, eu tinha lá o salário do Kodama e tinha esse extra. Então, na verdade, esse salto é que eu sempre trabalhei para estudar. Então, vocês imaginem que com 13, 14 anos, eu fazia o colegial técnico eletrônico, eu trabalhava de segundas, quartas e sextas, eu fazia o inglês à noite. Então, você imagina que eu ia para casa, tipo, vamos supor, acho que era mais ou menos tipo das 8 às 10, chegava em casa às 11, 11 e pouco, para sair às 5:30 da manhã no dia seguinte para começar a aula às 7. Né? Isso de segunda, quarta e sexta. Com 13, 14 anos. De terças e quintas eu fazia fotografia na Escola Pan-Americana de Arte, que era lá na Conselheiro Brotelli, lá em Higienópolis, estava em Vila Mariana. Né? Depois tinha que fazer todo esse trajeto de volta. E com mais ou menos acho que uns 15, 16 anos, eu talvez tenha sido o único menor de idade a ganhar um prêmio da Hasselblad em todo o mundo. Você imagina que eu ganhei uma 500 MC, que com dor no coração eu a vendi e comprei meu primeiro carro com dinheiro dessa máquina. 500 MC é uma máquina fotográfica. Da Hasselblad. Né? Uma máquina 4x5, usava aqueles filmes 120. Não, era coisa assim. Quem usava isso era Chico Guerrizi na editora Abril, Bre, esse pessoal todo, quer dizer, altamente sofisticado. Agora, você imagina para quem tinha se formado em fotografia, ganha um equipamento daquele e olha para aquilo e fala, putz, o carro vai me ser mais útil do que a máquina. E vendi sem tocar nela. Uma caixa de alumínio, tal. Negócio bárbaro, né? Então, eu sempre estudei. E tinha uma coisa interessante, de sábado ainda, agora vocês vão dar risada. No sábado eu ainda fazia HCO.
Vai perguntar que é Gakko? Tô esperando você falar, mas você vai pergunta você, Doni. Colocou de uma maneira, eu vou explicando depois. Uma dança, Não, uma Gakko arte marcial. Gakko é a escola japonesa. Eu fazia japonês, estudava japonês, né? Estudei 2 das 3 grafias, estudei hiragana e katakana. Quando chegou no kanjin eu desisti, porque o kanjin já era complexo demais para mim, mas cheguei a estudar japonês. E olha que interessante, quando eu fui trabalhar com comércio internacional, sei lá, 15 anos depois disso, eu acabei entre 83 e 90, eu fui 14 vezes ao Japão. Né? Claro que eu não falava o japonês para negociar, mas o fato, bom dia, boa tarde, como vai, de conversar com a recepcionista, de agradecer, etc. e tal, tem um impacto imenso. Você não tem o olhinho puxado. Chega falando a língua deles é outra coisa, é outra recepção. É né? porque a língua e a cozinha são as 2 grandes entradas de qualquer cultura. Você sabe, Carlos Júlio, que quando eu era menino, o meu irmão mais velho ouvia Luiz Miguel. Uhum. E eu aprendi a gostar muito de Luiz Miguel. Né? Então eu ouvia todas as músicas do Luiz Miguel e etc. La Barca. La Barca, por exemplo, né? Maravilhosa. E eu me lembro que quando eu fiz 20 anos, eu fui trabalhar numa empresa e o diretor da empresa era um espanhol. E éramos 5 líderes ali, começando a minha jornada de liderança. E eu passei a ser uma espécie de tradutor para os meus pares ali, sem eventualmente falar a língua, né? Não falava a língua, mas eu compreendia muito facilmente e compartilhava com as pessoas por conta de Luiz Miguel. De ouvir Luiz Miguel, Luiz Miguel. Você veja o link, né? Que importante. Carlos, mas então, para passar tanto tempo viajando aí, você fez comércio exterior, né? Então, isso? Aí, essa é outra parte interessante, porque veja bem, eu tinha feito o colegial técnico em eletrônica, porque eu falei, bom, se eu não conseguir fazer uma faculdade, eu já tenho uma profissão. Mas a grande maioria dos meus professores no colegial técnico, lá no ITO, eram professores da Poli. Não a grande maioria, mas da área de eletrônica, eram muitos da Poli. Então, claro, eu falei, puxa vida, tudo a ver, né? Fazer a Poli e tudo mais e tal. Mas como é que eu ia estudar sem trabalhar? Porque eu trabalhava e estudava, lembra-se? Como é que eu vou fazer uma Poli sem trabalhar? Preciso trabalhar, como é que eu faço? Eu compro minhas coisas, eu pago minhas coisas, tal, inclusive material de estudo e tal. Mas aí é o seguinte, falei, puxa, mas se eu não vou fazer engenharia, que era o que eu queria, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, puxa, eu gosto muito de comércio. Todo mundo me elogiava lá no Kodama, como eu tinha facilidade de fazer. Porque depois do Kodama eu fui trabalhar na import. Porque assim, o vendedor daquela época de produtos importados, o sonho do balconista é ser vendedor do importador para a loja. E eu fui trabalhar na Socecal, que era um dos grandes importadores. Foi quem trouxe ao Brasil, os grandes importadores. Que trouxe ao Brasil Yashica, Polaroid e outras grandes marcas, né? Era uma venda técnica naquela ocasião. Era uma venda técnica, inclusive, né? Até porque você tinha que treinar o balconista para ele saber demonstrar para o consumidor, senão o consumidor não comprava a máquina. Porque mesmo quando você pegar uma máquina automática tipo Olympus, você tinha que ensinar o cara a colocar o filme, a ligar a máquina, a colocar a abertura certa. Olha, se tiver um solzinho assim, você põe 5.6, se escurecer um pouquinho, você abre um pouquinho mais a lente, essas coisas assim. Então você tinha que ter algum conhecimento também de fotografia ou de eletrônica ou o que fosse. Hoje chama onboarding. É onboarding, um nome bonito. É um onboarding, é a integração, né? E é onde as empresas mais falham. Depois, se você quiser, eu posso falar sobre isso, né? Tenho várias pesquisas feitas nesse sentido. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte... eu fui trabalhar, eu fui trabalhar na importadora, e como eu gostava muito de comércio, eu falei assim, puxa vida, eu gosto muito de comércio, queria fazer um comércio, pô, mas o que eu faço de comércio? E aí falo, comércio exterior. Puxa vida, fazer o que você faz aqui, mas com o mundo, aquilo me atraiu. Aquela ideia me atraiu. Gente, por caminhos tortos eu fiz a opção certa, com muito sofrimento. Vou te explicar o sofrimento já. Fui fazer comércio exterior e foi interessante porque eu fui fazer numa escola que todos os professores, sem exceção, eram do setor. Então eu estudei com o Benedito Moreira, da Cassex, né? Eu estudei com o Milton Daré, da Receita Federal. Eu estudei com o professor, outro dia encontrei com ele, Miguel Etel, que era presidente do Banco Mundial. Então eu estudei com quem fazia o comércio exterior brasileiro a começar a migrar
das commodities para produtos industrializados e serviços. Estudei com os craques, né? E isso foi muito bom. E aí eu fui para a área internacional. Fiquei 16 ou 17 anos nessa área. Com isso eu viajei, meu último inventário, tipo 140 países. Né? 140 países, cara? É. Olha, quase o IPO está em 142 países, se não me engano. Opa, você está ali. Estou ali. Na área de vendas. Na área de vendas... A gente chamava de trader, quer dizer, eu vendia produtos brasileiros lá fora, mas produtos industrializados, que eu tive que desenvolver uma maneira de vender. Porque uma coisa é assim, você imagina um vendedor da Whirlpool aqui no Brasil abrir uma loja nova de eletrodomésticos. Primeiro que a loja vai ligar para eles. Porque como é que a loja de eletrodomésticos não vai ter Brastemp? Não tem como não ter. Mas vamos supor que não ligasse. O vendedor entrar e falou, sou da Brastemp. O que o cara vai falar? Pô, que bom. Né? Agora você imagina o seguinte, eu vou para Acra. Onde fica Acra? Turquia. Não, senhora. Acra? Não, Acra é a capital de Gana. Gana, isso, né? Acra. Aí você vai para Acra e chega lá no importador e fala, eu sou representante da Brastemp. Bras what? Né? E aí você mostra os catálogos. Imagina o cara comprar refrigerador, freezer e tal pelo catálogo. Não dá. Então a venda era muito longa. Primeiro você mostrava, aí você manda uma amostra, às vezes uma amostra paga para o camarada. Aí ele vem ao Brasil, vê que realmente é uma baita de uma indústria lá em São Bernardo do Campo, lá em Joinville, com cônsul e tal. Aí você o nomeia, aí você exige que ele tenha peças de reposição, traz os técnicos dele para treinar, capacitá-los e tal. E aí vai o primeiro embarque. Tá? Então, são vendas muito longas, né? E eu trabalhava com produtos brasileiros. Então, eu vendia de refrigeradores a cônsul. Aliás, uma coisa que eu vendi muito da sua terra, da refrigeração Paraná, hoje Prosdóximo, né? Eu vendia freezers e geladeiras a querosene. Porque... Década de 80? Década de 80. É porque só 2, 3 países tinham refrigeradores a querosene. Era a Electrolux na Suécia, era uma empresa que eu não estou lembrando o nome agora na Itália, e aqui no Brasil tínhamos 2 empresas. A Refrigeração Paraná, da tua terra, dos Prosdóximos. Nosso querido Sérgio Prosdóximo. Sérgio Prosdóximo, exatamente. Né? E você tinha... a Pereira Lopes e Beza, em São Carlos, que tinha aquela marca Gelomatic. Para mim, a marca mais fantástica de... Gelomatic, gelo automático, né? Bárbaro, né? E não descontinuaram. Então, eu vendia... E por que você... Eu vendia muito na África. Então, imagine que eu viajava a África toda. E por que eu descobri que esse produto era quente na África? Primeiro que só tinha 2 concorrentes. Esses concorrentes suecos, viajar pela África Ocidental, eu não gosto muito. Né? Muito quente. Certo? Não é muito charmoso, né? Tá certo? Por exemplo, eu fazia o Agadugu e Bobô do Elaçô 4 vezes por ano. Onde que é o Agadugu e Bobô do Elaçô? Tem que ser na África, né, Adriane? Parece que é. Era no Maputo? Não, Maputo é a capital de Moçambique, que antes chamava-se Lourenço Marques. Eu cheguei a estar em Moçambique quando era Lourenço Marques e migrou para Maputo. E mais um detalhe que pouca gente sabe. É mais fácil um brasileiro vender refrigerador na África, assim como é mais fácil um queniano ganhar uma corrida de longa distância pela resistência, né? Mas sabe o que é interessante? Porque é o seguinte, quando eu percebi, em alguns países da África, Gana, por exemplo, por isso citei, o Alto Volta, né, que hoje chama-se Burkina, né, Burkina Faso, né? O que acontece? Os refrigeradores e os freezers, para eles... era um elemento de saúde pública. Porque você já não tem alimentos. Os alimentos são escassos. E você está num país que, se você abrir uma massa de tomate, por exemplo, de 40 gramas, e você usa uma colher, se você não colocar aquilo na geladeira, ela fica verde em meia hora e se joga no lixo. Então, o refrigerador, os congeladores, num país que tem escassez de comida. Então, os governos tinham programas, às vezes apoiados pelo Banco Mundial, né? Programas de financiamento de geladeiras e freezers com fila. Você ia lá, se inscrevia, de repente o governo te chamava. Então minhas vendas eram para o governo. E eu descobri uma maneira de fazer os pedidos e tramitar o crédito via Banco Mundial, porque era aí que meus concorrentes não tinham. O que eu fazia? Vou dar um exemplo no Alto Volta, né, no Burkina. Eu ia ao Ouagadougou e fazia aquilo lá, tinha era o INSS, era a Previdência Social deles que fazia as compras.
Aí eu ia lá e tirava o pedido. 1.000 de tal tipo, 2.000 de tal tipo, essa coisa toda. Cores, etc. Fazia um invoice lá mesmo na máquina dele, pegava todos os carimbos. Aí eu pegava um voo para Bobô de Laçô, que lá tem 2 capitais, o Agadugu e o Bobô de Laçô. Por quê? Porque o Banco Central está em Bobô de Laçô. Se eu pegasse o pedido e voltasse, o crédito nunca chegava, porque essa dotação era trimestral. Então, 31 de março, se você não usou aquele crédito, caducou. Ruim para o país, porque ele precisava daquilo, e ruim para nós. E ninguém conseguia atender. Então, o que eu fazia? Quando eu percebi isso, eu ia no começo do trimestre, eu ia no final do trimestre anterior, colocava os invoices, tudo, com a data, com o primeiro dia do trimestre, né? Tipo, primeiro de janeiro, ou primeiro de abril, longo. Aí eu voava para Bobô de Laçô. Você não sabe o que é o Agadugu Bobô de Laçô. Cheguei a viajar de DC3, né? Sentava na avião e ficava inclinadinho assim, uma rodinha pequenininha, né? Eu ia para Bobô de Laçô. Lá, no Banco Central, pegava todas as documentações que eles iam mandar lá pelo malote ou sei lá o quê, mas eles me davam uma cópia original. Então, o que eu fazia? Em vez de eu voltar, porque às vezes eu ia para a África via Abidjan, nossa querida Varig, que eu falei hoje aqui de TAP, né? Essas companhiazinhas que a gente tem no Brasil. Cara, que saudades da Varig. Descia em Abidjan, né? Maravilhoso. Imagina, Varig, fui no Japão com a Varig, para a Austrália com a Varig. Gente, hoje não tem mais companhia aérea nacional e internacional. Voa para onde? Ou você tem destinos internacionais puramente, ou alianças, né? Hoje são alianças. São alianças, Então, é a única que mais internacional é a Latam, que é chilena, né? Eles falam que é chilena e brasileira, mas é controle chileno. Né? Que não tem nada errado, globalização tá tudo certo. Mas é duro um país com a nossa dimensão não ter uma companhia aérea. É muito triste. Bom, então o que eu fazia? Eu saía, então em vez de eu voltar via Abidjan ou via Dakar, que também tinha voo da Varig para Dakar, eu voltava via Londres. Por que eu fazia? Porque eu já ia em Londres, entregava documento oficial no Barclays, para eles me abrirem a carta de crédito, para eu chegar aqui no Brasil e a carta de crédito já está aqui. Porque senão eu trabalhava numa trade. Como é que eu ia comprar, colocar o pedido lá com o Sérgio Prosdóximo ou com o Aderbal Aidar lá na Pereira Lopes e Beza, se eu não tinha o crédito? Sim. Então o que acontecia? Vencia os créditos, embarcava. O país ficava sem os refrigeradores, a população deixava de receber, e a gente deixava. Vocês não vendiam. Quando eu descobri esse circuito, é o que eu fazia. Eu ia lá, tirava os pedidos, passava no Banco Central, ia em Londres, vinha com tudo carimbadinho, bonitinho, só esperava aqui o banco correspondente informar e aí eu conseguia, dentro do trimestre, produzir e embarcar com conhecimento de embarque, não além, por exemplo, de 31 de março, se fosse no primeiro trimestre. Então, quando eu descubro esse canal, eu virei rei dentro da trade, né? Como é que era um garoto, como é que ele consegue fazer esse tema? Eu me lembro, não sei se está vivo ainda, se estiver, me avisa. Aderbal Aidar era o gerente de exportação da Pereira Lopes e Beza. Eu fui lá e coloquei o pedido com ele, sei lá, de 1.800 refrigeradores. Ele falou assim, o dia que você vender 1.800 refrigerador, engana, eu sou mico de circo. Eu falei, então você já é mico de circo. Coloquei o pedido. Aí o meu pessoal de operações, que fazia o embarque, um mês antes, ligou para lá, escuta, o nosso pedido tal, quando ele vai ficar pronto, se eu reservar a praça no navio, que pedido? O cara não pôs na produção. Ficou com medo. Não pôs, não acreditou. Não acreditou. Pedido feito, tudo bonitinho. Não acreditou. Lá vou eu para São Carlos. Aí eu vou falar com o seu Luiz Pereira Lopes, o dono. Falei, como ele não colocou e tal. Falei, pô, mas você acha que eu vou acreditar? 2.000? Não tem que acreditar, você tem que ir atrás, pô. Uma empresa constituída numa trading company, registrada, tudo bonitinho e tudo mais. Então, só para vocês entenderem como que era... Qual era a complexidade da coisa, né? Mas eu fiquei, sei lá, 16, 17 anos, né? Nessa vida de mascate internacional, que era um mascate. Aí eu aprendi 4, 5 idiomas na raça, né? Na raça, porque você tem que falar. E assim, quando você trabalha, por exemplo, na África, por exemplo, você vai lá para Costa do Marfim, a língua oficial é o francês, mas não quer dizer que eles falam francês, porque tem um monte de etnias lá. Você vai para Gana, como eu falei, ou mesmo para Nigéria, o idioma oficial é inglês, mas, né? É assim, eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui para Accra,
para Gana, eu entrei no táxi e o cara virou assim para mim, what is up? Eu falei, I beg your pardon? What is up? What is up? O que sim? Eu não entendi o que ele falava. De repente caiu uma puta chuva e o vidro não tinha janela ali e tal. Aí eu vim pro meio do canto e ele falou assim, I told you what is up? Ele quis dizer o seguinte, na verdade o que ele quer dizer, Sir, it's gonna rain. I have no windows in my car. Please stay in the middle of the car or you're gonna get wet. Era isso que ele queria dizer, mas não conseguia. Então ele falava, what is up? E apontava pro céu. Mas olha que loucura! Né? E você imagina você comercializar mais ou menos assim. Era realmente um grande desafio. Outros tempos, hein, Doni? Outros tempos. Minha nossa. Como foi tua carreira executiva? Que aí você, em algum momento mais tarde, começou a ocupar papéis de liderança. Eu fiquei 7 anos nessa trading. Era uma trade aqui em São Paulo, né? De uma família de judeus. Sempre trabalhei muito com judeus a minha carreira toda. Aprendi muito. E sou um admirador muito grande da capacidade de trabalho e de gerar riqueza dos judeus, né? E chamava-se Davar, né? E aí, quando eu saio dessa empresa, eu fui contratado para montar uma trading em Santa Catarina. E aí eu fui passar 7 anos em Blumenau. Era um grupo industrial e eu montei uma trading para eles e passei mais uns 7 ou 8 anos lá. E nessa trade, além de eu ser o presidente da trade, porque eu montei a trade, eu era o trader que mais vendia, porque eu era o camarada que sabia desenvolver mercados, né? Eu sabia como desenvolver os mercados. Veja bem, nós estamos falando numa época que não tem WhatsApp, que telefonema é caro para burro, estou numa época de telex. Faz a fitinha, põe na máquina e paga palavra por palavra, né? Então, nessa época, você manda uma amostra, vem resposta, vai isso, vem aquilo. 40, 60 dias para você ter primeiro contato, fazer pesquisas de mercado e tal. Como eu sabia fazer isso, eu era o general manager, eu era o presidente e também era o principal vendedor da equipe. Foi aí que eu comecei a entrar mais na gestão. Por quê? Porque aí eu passei a ter vários traders, né, que eu dividia por continentes, eu passei a ter estrutura de embarque, câmbio, tudo ali. Então eu tive que desenvolver meus skills na área também de gestão. Embora, quando você faz comércio exterior, ela é uma habilitação da administração. E uma coisa que eu sempre tive muito próximo eu tenho 42 anos de sala de aula. Então, eu comecei a dar aula 6 meses depois que eu me formei, justamente por quê? Porque o professor Hidalberto Chiavenato, o grande professor Hidalberto Chiavenato, me convidou para eu dar aula de sistemática de importação e exportação num curso de administração, porque não tinha professores. Carlos Júlio, eu estudei administração de empresas. E eu estudei Teoria Geral da Administração de Hidalberto Chiavenato, um livro dessa grossura aqui, quem está nos vendo aqui, mas devia ter umas 500 páginas. Hidalberto Chiavenato. Ele é o principal autor na área que se chama Teoria Geral da Administração, ou TGO, Teoria Geral da Organização, né? Ele é um grande pesquisador, um grande escritor, são os livros mais vendidos até hoje nessa área, né? Nessa área. Então o professor Hidalberto me convidou, e lá fui eu com 22 anos de idade, dar aula num curso noturno de administração, que com certeza a turma quase toda era mais velha que eu. Imagine, quase todos mais velhos que eu. Eu, um cara sempre fui meio CDFzinho nessas coisas, né? Você imagina, a primeira prova, a média da turma foi 3,5. 4º ano, os caras loucos para ir embora, para terminar o curso, parece um garoto aqui, dando 3,5. Não, tinha umas histórias interessantes assim, né? Nunca me esqueço, uma vez uma menina chegou, no fundo da sala, levantou a mão e falou, mestre, falei, pois não. Falou, olha, eu posso até tomar pau, que eu não posso repetir de ano. Quer dizer, hoje, 40 anos de sala de aula, você tira de letra essas brincadeiras. Mas imagine eu debutando. É um menino, né? Um menino, pô, não sabia o que fazer. Ela vinha num corredor, eu mudava de calçada, né? Para não cruzar com a menina, né? Então, todas essas histórias. Mas hoje são 42 anos de sala de aula. Então, eu sempre tive essa vida que eu chamo de vida paralela. Não vida paralela em relação ao meu casamento, até porque eu não acredito muito. Acho que quem quer 2 não tem nenhuma, né? Então, eu não me daria bem nessa história. Mas uma vida paralela em relação ao meu trabalho, porque eu, ao mesmo tempo que eu viajava pelo mundo, eu era meio que uma mosca branca nessa área de comércio internacional. Então, eu dava aula nas escolas, mesmo flexibilizando às vezes os horários.
Os alunos aceitavam ter reposição de aula no sábado para ter aula comigo, porque eu era o cara da entrega, né? Eu chegava lá e contava o que estava acontecendo e como fazia. Você não era um teórico, né? Somente. Você era um prático. Você vivia o ambiente de gestão de empresa. E aí comecei a ficar entusiasmado com a questão dessa coisa da gestão. Isso eu estava em Blumenau, aí eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui contratado por uma multinacional alemã chamada Voco, que faz planejamento de escritório, né? Space Planning, né? Escritórios. Era top do mercado na época, aqui também na Europa, né? E lá eu fui, então, justamente para dirigir a empresa quase como um todo. Só área industrial, que a gente tinha um outro colega lá e tudo mais, mas... Então aí eu tive que mergulhar mesmo na questão da liderança, na questão da formação de equipes, né? Mas como eu já tinha também muito esse olhar de globalização, como eu tinha muito essa coisa... Porque, veja bem, você está lá fora, você passava 15, 20 dias viajando, sem WhatsApp, sem nada, ou você tem um time, né, para ir processando, ou não nada. Porque você imagina o seguinte, vamos supor que no primeiro dia de viagem eu visitei um cliente e prometi N coisas para ele. Eu vou voltar depois 30 dias até acertar o pé e tudo mais. Aí eu vou começar a providenciar o que eu prometi para ele daqui 2 meses. Então eu sempre tive que ter um time muito consistente de back-office. E eu acho que com isso eu fui entrando, né, nessa coisa e na importância que hoje é o tripé da nova economia, né? Empatia, colaboração e prototipação. Mas eu, com outros nomes, sempre operei nesse tripé. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente empática com o time interno e com os clientes. E talvez por causa do boteco do meu pai. Com certeza, o boteco está aí desde o início, né, Carlos? Está aí. Eu saí do boteco, mas o boteco não saiu de mim, entendeu? Isso. E essa coisa da colaboração, porque quando você está lá fora, na África, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e tudo mais, se o time aqui não performar, não acontece nada. Então também tinha isso. E essa coisa da prototipação, quer dizer, que andar rápido, esse exemplo que eu dei dos refrigeradores é o tipo de coisa mesmo. Se eu não fizer acontecer rápido, não funciona. E hoje esse é o grande tripé da chamada nova economia, né? Ou da economia digital, chame como vocês quiserem. Falando em digital, né, Carlos, eu vejo que você tem esse link de falar, de se expressar, de dar palestras, de estar sempre cercado de jovens, universidade, né? Veio a Digital House, né? Que Fala pra gente um pouco da Digital House, que eu acho que linka tudo isso que você está falando, né? A Digital House foi a grande oportunidade que a vida me deu de entrar na nova economia, né? O pessoal costuma teorizar que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Mas eu digo o seguinte, quanto mais preparo você tem, mais você enxerga as oportunidades. Porque a pessoa que não tem preparo não enxerga as oportunidades. E a Digital House foi exatamente isso, né? Eu tinha muito preparo, estou vendo acontecer essas coisas de internet, e de sites, e data mining, e sites de busca e tudo mais e tal, né? Então eu enxerguei isso e de repente falei, puxa, como é que eu junto as coisas? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada à educação, são 42 anos de sala de aula. Eu falei, puxa vida, alguém tem que formar os profissionais da nova economia. E olha que interessante, Gustavo. Quando nós pensamos isso em 2017, você tinha 180 mil vagas em aberto da chamada nova economia, tá? Basicamente 10 posições. Desenvolvedor web, né, full stack, desenvolvedor mobile, designers de UX, designers de UI, analytics, data scientist, marketing digital, umas 10 posições, tinha 180 mil vagas. Hoje tem 800 mil. Quando nós percebemos isso, falou, puxa vida, alguém tem que preparar o jovem para essa nova economia. Porque o que acontecia naquela época? O Google pegava lá o teu filho de 18, 19 anos, dava uma estação de trabalho, deixava ele colocar, dava $100 para ele enfeitar a estação dele, uns colocava guarda-chuva, barraquinha. Ele podia andar de skate no escritório, às 6 horas da tarde abria a chopeira. Então o que o Google, o Facebook, o LinkedIn, o que fazia com essa moçada? A moçada ficava lá 12, 14 horas trabalhando no digital e aprendendo no digital e se desenvolvendo no digital. Só que aí o que começou a acontecer? Esses jovens começaram a circular no meio digital. Então,
Jovem saía do LinkedIn e ia pro decolar.com, saía do Decolar e ia pro iFood, aí o iFood roubava o cara de lá e levava, né? Tiravam do iFood e levavam. Circulavam no meio. E já foi um problema pro RH. Como é que eu seguro esse cara aqui? Esse cara não para aqui. De repente, o Itaú resolveu brincar de nova economia e contratou 2.000 developers, 2.000 programadores. O Magalu, o Fred falou, preciso migrar isso aqui para nova economia. Ele colocou 500 desenvolvedores em Franca e mais 500 em São Paulo, mais 1.000. E começou a tirar da onde? Dessas empresas digitais. Quem vai formar esse pessoal? Como é que vai fazer? E ao mesmo tempo, eu via e me dava um desespero, né? Até como educador, eu via assim, engenheiro dirigindo Uber. Para ganhar 2 contos por mês, R$2.000 por mês. Não bate, né? Não bate. Uma pessoa com uma formação acadêmica fazendo um trabalho que não exigia, eventualmente, E eu estou colocando engenheiro, mas advogados, fisioterapeutas, psicólogos. O cara com subemprego, vamos colocar assim. Não que não seja digno, né? Eu acho que tudo que você faz profissionalmente para sua subsistência tal, é tudo digno, extremamente digno. Mas, puxa vida, eu fiz 4, 5 anos de engenharia e agora eu vou ficar dirigindo Uber para ganhar R$3.000 por mês, quando aluno, pensava que eu ia ser um engenheiro e ia começar com 10? Cruel, né? Então, daí sai a Digital House. Por que a gente não forma esse pessoal para a nova economia? Então, nós montamos esses cursos mais demandados, até hoje são os mais demandados, que são os cursos de desenvolvedores, mobile e full stack, são os cursos de marketing digital, de analytics, tanto analytics como data scientist. Montamos esse programa. E o que aconteceu? 97%, às vezes até mais, estou sendo conservador, 97% dos nossos alunos contratados antes de terminar o curso. E aí coisas do tipo assim, né? Aquele engenheiro dirigindo Uber, o Mercado Livre o contratou por R$4.600. Então agora ele não tem o carro dele no risco, recebe R$4.600, tem um refeitório, tem até academia lá no campus do Mercado Livre aqui em Osasco para ele puxar um ferrinho. Olha a mudança de vida que deu nesse camarada. E um detalhe, ele é júnior. Daqui a um ano, quando ele for sênior ou pleno, se o Mercado Livre não aumentar esses 4 para 9, ele vai embora. Vai tirar de lá. Quando começamos a ver tudo isso, e é interessante, porque como eu falo nas minhas aulas e nas minhas palestras sobre propósito, mas a primeira vez que eu senti o que era propósito foi na Digital House, num dia que a gente chamava de Recruiting Day, e eu chego no auditório e vejo um diretor da Microsoft falando para meus alunos por que eles tinham que trabalhar na Microsoft. Aí eu falei, é esse o propósito. Eu me lembro que eu fui no escritório da escola, que era no 2º andar, falei para todo mundo, vocês vão descer lá no térreo e quero que vocês circulem lá. Aquela é a nossa entrega. Então lá você tinha uma mesa escrito Accenture, uma mesa escrito iFood, uma mesa escrito Microsoft, outra escrito IBM, e os RHs entrevistando os alunos. Porque isso é resgate. Isso é empresa de impacto social. Focar na necessidade do mercado vis-à-vis, né, com a força de trabalho que também precisa ser empregada. Exatamente isso. Eu agora estou ajudando pro bono 2 prefeituras aqui do interior de São Paulo, justamente para a gente tentar criar esses ambientes, né? Esses ambientes, porque, gente, tem muito jovem talentoso por aí que de repente está precisando de uma mesa, um computador e um contador que diga para ele que é fácil abrir um CNPJ. Faltando isso às vezes. Às vezes você está ali com um jovem que tudo que está precisando é ensinar ele a precificar. Porque essa garotada que está aí da nova economia, os milênios, que é difícil lidar com eles, é difícil. É outra geração, é outra cabeça. Você precisa mudar o teu mindset para lidar com eles, né? Porque esse milênio é aquele... né? Esse milênio é assim, eles estão mais preocupados com o fim do mundo do que com o fim do mês. Né? Então... propósito na veia. Né? Propósito na veia, né? Quer dizer, eles querem arrumar o mundo, mas não arruma o quarto. Então alguém tem que dizer para ele, começa arrumando o teu quarto, né? Ajuda a gente a garantir o mês aqui, depois nós vamos
para outros voos. Então, nós precisamos juntar o cabelo grisalho, que hoje é a minoria mais discriminada no mercado de trabalho. A gente fala, e é verdade, a questão do negro, da mulher negra. Tá? Mas hoje o mais discriminado no mercado de trabalho é os 50 a mais. 50 a mais não tem mais mercado. O cara, no auge do seu conhecimento, da sua sabedoria, se for uma pessoa que cuida da sua saúde, está em pleno vigor, não serve mais, não. Nós temos que juntar esse cabelo grisalho com esse jovem. Porque assim, esse jovem faz coisas que nós não sabemos como é que ele faz. O inverso é verdadeiro. Mas esse jovem não sabe contratar, não sabe demitir, não sabe precificar. Não tem as horas de voo. Não sabe contabilizar. Tá certo? Então, quando juntamos esses dois mundos, daí dá unicórnio. Pode apostar que não. Ou quantos anos você acha que tem o Davi Vélez? Você acha que o Davi Vélez tem 30 anos? Vai lá ver quantos anos tem o Davi Vélez. É assim que essas coisas acontecem. Então, a ideia que eu estou tentando vender para esses prefeitos mais altruístas é isso. Como é que a gente junta esses dois mundos? Carlos Júlio, você trilhou uma carreira executiva e, ao mesmo tempo, como você mesmo falou, paralelamente como educador e se preparou para chegar nesse momento. E agora falando dessa sensação de propósito, de ver a plateia sendo entrevistada, de mudar, impactar a vida das pessoas. Você acha que você escolheu esses projetos ou a vida escolheu você para fazer isso? Mas não tenho a menor dúvida. Eu sou um abençoado pela vida. Chegou até mim. Não. O Carlos Júlio não é esse gênio que vocês acham que pode ser, não. Olha, ele descobriu isso. Descobri nada. Claro, eu sou um cara ligado, sou um cara plugado. Tá certo? Sou um cara plugado. Eu estava em casa, um projeto grande na minha cabeça. Mas deu 1h30 da tarde, saí da Alphaville e vim aqui no aeroporto gravar o podcast. Tá certo? E vou voltar para lá, que tem uma consulta médica lá. Então eu sou esse tipo de cara. Eu tô plugado. Porque assim, uma vez, o Eisenhower, aliás, o meu último livro agora é sobre gestão do tempo. E quando eu fui montar esse livro, que chama-se Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje, e que eu percebi que eu tinha um método, não sabia que eu tinha um método, né? O Eisenhower foi um presidente norte-americano, Dwight Eisenhower, que ele tinha tempo para tudo. E todo mundo falava, como pode? O cara é presidente dos Estados Unidos. E ele dizia, só tem tempo quem trabalha. Porque quem não faz nada não tem agenda. Né? E eu acredito nisso, sim. Né? Então eu sou um cara plugado. Eu acho que eu desenvolvi o IPO, foi fundamental nisso para mim. Eu aprendi a arte da escutatória, porque nós que estamos em fóruns sabemos, né? O fórum é o exercício da presença. O fórum é o exercício da presença. Então você tem que estar ali de corpo e alma. Por isso que a gente desliga celular e desliga tudo. Porque hoje em dia, a coisa mais escassa que existe no mundo é a presença. E não é novo. O professor Thomas Davenport, do MIT, hoje na Babson, ele escreveu, quando ele estava no MIT, um livro chamado A Economia da Atenção, que ele já dizia que o bem mais escasso é a atenção. Porque as pessoas estão olhando para você, mas não quer dizer que elas estão te vendo. Elas estão até te ouvindo, mas será que elas estão te escutando? Porque escutar, ver, perceber é um exercício de presença. Existem milhões de cursos de oratória, inclusive do meu amigo Reinaldo Polito, que são os melhores. Né? Mas quantos cursos de escutatória você conhece? Então, essa é uma prática importante. Então, quando você fala assim, a oportunidade veio até você, você cavou a oportunidade. O fato de você estar presente, sem preconceitos, porque uma criança te ensina. Um velho te ensina. Só que nós temos essa mania, às vezes muita gente essa mania fala, esse cara já era, ou essa criança não sabe nada. Tá errado. Tá errado. Eu me lembro que o meu neto, com 3 aninhos, né, agora tá com 10, um dia eu trago do exterior para ele um colete, tinha um bolso falso. Sabe aqueles bolsos que só tem a... Aí ele chega para mim e fala, ô vô, tá me trollando? Eu falei, eu não. Não, você está me trollando, porque eu não sabia que era trollar, eu falei que não estava. Né? Então, olha só, aprendi uma nova palavra com ele. Né? Isso é importante, sabe por quê? Porque se você não ficar ligado nas mudanças até de oratória, de linguística, de fala, né? Você não vai conseguir interagir nem com os teus filhos, imagine com os teus netos. Como é que você faz? E é assim que acontece. Eu me lembro que uma vez o meu irmão falando lá com... Acho que foi meu irmão.
falando com o meu sobrinho lá, falou assim para ele, ih, fulano, como é que ele falou? Ah, não caiu a ficha. E o menino olhava para ele, eu falei, Isidro, ele nunca viu orelhão de ficha, ele não sabe o que você está falando. Aí ele, ato contínuo, ele fala, pô, vira o disco, que vira o disco? Ele não sabe o que é disco. Ele é da geração já do download, do Spotify, que disco. E ele ficou nervoso comigo, como é que eu falo? Sei lá, vira o chip, troca o chip, qualquer coisa assim. Então você percebe, pode parecer uma brincadeira, mas não é. Você vai lidar com comunicação em massa, com comunicação com o cliente, comunicação na rede social. Como é que você conversa? Como é que você entende o que está sendo dito? E aí a presença é fundamental. Então não dá para você aproveitar as oportunidades se você não estiver efetivamente plugado, ligado. E aí é ouvir sem preconceito, acima de tudo, ouvir com respeito, que eu acho que é o que mais nos falta hoje. Se você é uma coisa, eu sou outra, eu já não te ouço, eu já não te respeito, porque o que interessa é o que o meu grupo pensa. E se eu não procurar te ouvir, até para entender por que você pensa diferente de mim, eu aprendo o quê? E esse é o sentido da dialética, né? Só dá para ter uma nova tese ou uma síntese se tiver uma oposição à minha tese, aos meus pensamentos, aos meus conceitos, aos meus valores. Uma coisa é ceder e mudar com frequência, talvez você não perceba nem mesmo quem você é. Outra coisa é na rigidez não aceitar mudança nenhuma. E tudo que é rígido, quebra. Uhum. Olha, Carlos, Duane, que delícia de papo, né? Realmente, quando você começou, Carlos, perguntando se a gente tinha 3 horas, você estava falando a verdade. Eu falei, eu avisei. Você avisou, né? Não era brincadeira. Demos aqui 1 hora de podcast, maravilha. E, como sempre, a gente costuma presentear os nossos convidados aqui com um livro. Ah, que bom. É o presente que eu mais gosto de ganhar. Aí, ó. Então, que bom. Que bom. Esse é um livro... que curam. É um livro do Cisódia. Ele é bárbaro. É um professor de Babson. Brasil. É um professor de Babson, que você comentou agora. E o prefácio do Tom Peters, que escreveu In Search of Excellence, né? Você não leu ainda, então? Não li. Que bom. Pois esse livro trata um pouco de como as empresas podem ajudar a comunidade, né? Os CEOs e os conselhos ajudarem os funcionários, para os funcionários fazerem com que as empresas vão bem e as empresas ajudarem a comunidade. Então, agradeço, acho que vem um pouco na linha do que a gente estava falando aí. É o que eu mais gosto de ganhar livros. Por isso que eu apresentei muito livros, né? Agora tem amigos meus que falam, poxa, eu não leio. Falo, sei lá, um incentivo, né? Um estímulo. Carlos Júlio, eu quero te agradecer por estar conosco hoje. Te agradecer em nome do YPO. Você é uma pessoa muito importante para nós, YPOers. O YPO é que é importante para mim, são 23 anos, hein? E nós aqui, quase 1000 membros no Brasil hoje, acredito que a maior parte de nós passou em algum momento por algum tipo de capacitação com você. Muitos de vocês. Se a gente consegue levar a organização para frente, sem dúvida alguma, é porque você se dedicou muito nos preparando, ajustando o caminho para que a gente pudesse colocar programas como esse disponíveis para a sociedade e outras coisas, né? Então, tenho certeza que falo em nome de todos os YPOers aqui. Muito obrigado pelo teu tempo. Uma honra muito grande. Vocês e o YPO podem contar comigo hoje e sempre. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.